Olá, eu sou a Raquel Costa, estou aqui em Londrina a dar aulas sobre aromaterapia no curso internacional de aromaterapia clínica e hoje venho-vos falar um pouco sobre a aromaterapia e aquilo que está correto na utilização dos óleos essenciais e ajudar com que vocês consigam ter um maior entendimento, mais conhecimento, mais sabedoria sobre esta temática. É bem frequente usar os óleos essenciais hoje em dia, toda a gente vai tendo informação na internet e é fácil ter acesso aos óleos essenciais, mas muitas vezes não é fácil ter acesso a um bom conhecimento, a uma boa utilização sobre os mesmos. E por isso, em conversa com algumas alunas aqui no Brasil, em Londrina, onde estamos a fazer o curso no Instituto Salgado, eu percebi que existem algumas más utilizações dos óleos essenciais. E estou aqui para vos ajudar a esclarecer e a mudar isso. Porque se entenderem como é que nós podemos maximizar a utilização dos óleos, temos mais benefícios, conseguimos realmente usar os óleos essenciais da sua função terapêutica e acho que vai ser bem mais interessante para todos utilizar uma excelente medicina que é a aromaterapia. E por isso vos trouxe e vou-vos trazer alguns conceitos daquilo que são as boas regras da utilização dos óleos essenciais. Então, os óleos essenciais são estruturas químicas e são estruturas lipídicas também. Por esse motivo, porque são uma composição química cheia de compostos monoterpénicos e sesquiterpénicos, são soluções ou substâncias que não são solúveis em água. Agora imaginem, se os óleos essenciais não são solúveis em água, quer dizer que eles não se misturam. E se não se misturam com a água, nós temos que ter cuidado com o que fazemos com os óleos essenciais em contacto ou na mistura com a água. E por isso uma utilização muito comum que nós vamos vendo as pessoas em casa a fazer é exatamente isto. Se vocês repararem, a utilização de um queimador com óleo essencial. E utilizam este recipiente ou algo idêntico, mais bonitos, mais feios, mas a utilização de uma vela para aquecer o óleo. Colocam água e óleo essencial. Está errado isto. Está errado porque o calor que vai aquecer e vai tentar difundir o óleo essencial vai alterar a sua composição química. E alterando a composição química, nós vamos ter problemas para a nossa saúde. Então, esta é uma prática que nós não devemos fazer. Utilizar o óleo de difusão e, se nós pensarmos, os óleos essenciais são altamente voláteis. Se vocês pegarem num frasco de óleo essencial e o abrirem, o que vai acontecer é que as suas moléculas vão se evaporar e vão entrar em contacto com a atmosfera e nós vamos sentir. Então, difundir um óleo essencial com um queimador não é uma boa prática. E por esse motivo, eu vos vou sugerir que não o façam. Usar óleos essenciais com contacto com calor faz com que a sua composição química se altere e as substâncias se transformam em neurotóxicas. Podemos criar problemas no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso. Não o façam. Então, esta é é uma técnica que nós devemos pensar duas vezes em fazer. Não temos benefício. E se vocês repararem, o que vai acontecer é que esta substância que vocês vão ver colada no vidrinho em cima ou na cerâmica, vocês vão reparar que fica cheia de pequenas substâncias com bolor ou com poeiras. Então, a estrutura toda química do óleo alterou. E nós vamos inalando este óleo que circunda pela atmosfera, porque ela difunde-se e conecta-se com as moléculas de oxigênio, e vamos criando dano no nosso corpo. E às vezes temos dor de cabeça e nem percebemos porquê. Então, esta é uma técnica que não devemos usar. Óleo essencial não é solúvel em água e não combina com calor. Portanto, está aqui uma técnica que não é aconselhada. Utilizem os queimadores de outra forma, mas não com óleo essencial. Outras técnicas e o mercado vai nos dando também difusores bonitos, giríssimos. Este parece uma flor que vocês estão a ver aqui. Só que temos um problema grande. Mais uma vez, o óleo essencial tem que estar com água para deitar este fuminho aqui que vocês veem. Giro. Mas também
vamos ter vários problemas neste sistema. Então, inalar os óleos difundidos através de um difusor, vamos ter outros problemas. Eu vou explicar quais. Então, os difusores elétricos, que são muito bonitos, mas são feitos de plástico. E, para nós difundirmos o óleo, vamos colocar mais uma vez água. E vamos pingar umas gotas de óleo essencial neste recipiente de plástico. O óleo essencial corrói o plástico. E se corrói o plástico, vai libertar para a atmosfera pequenas partículas de plástico, juntamente com os seus químicos, e nós vamos inalar estas substâncias. E mais uma vez o óleo essencial se alterou, criou toxicidade, neurotoxicidade e pior ainda, porque nós vamos trazer pequenas substâncias microscópicas de plástico e vamos inalar. E o óleo essencial tem propriedades fantásticas no nosso organismo, nomeadamente entrar na membrana celular, interagir dentro do núcleo da célula e alterá-la, regenerá-la, se o óleo essencial estiver puro e nas suas condições perfeitas medicinais, ou então intoxicar. Intoxicar e trazer radicais livres para o nosso corpo. E o plástico é feito de petróleo. E o plástico, se nós ingerirmos plástico ou se levarmos para o nosso organismo, é tóxico e vai-nos criar imensos problemas. Então vocês vão dizer, uau, e agora? Gastei tanto dinheiro num difusor e o que é que vou fazer com ele? Não sei, mas a verdade é que se vocês querem manter a vossa saúde, não usem este tipo de difusores. Difusores de plástico que aquecem o óleo, que temos que juntar água, não são uma boa prática para trabalharmos com a aromaterapia e para podermos usufruir das suas propriedades medicinais. Então, inalar óleo através de um difusor, pelo menos através deste difusor, não é bom. E temos vários tipos de difusor no mercado. Então nós vamos ter estes de plástico por dentro e por fora, ou vamos ter difusores que até são de madeira por fora, mas depois de abrir, vocês têm um recipiente de plástico e que vai ter a mesma metodologia de utilização. Colocar água, pingar umas gotas de óleo essencial, ligar na corrente, aquece e liberta para o ar. O efeito é giríssimo, é realmente um efeito bonito, mas para a saúde, será que isto é bom? A minha resposta é não. Então, como vamos usar óleo essencial? É claro que no mercado também existem difusores de qualidade e nós vamos ver aqui algumas outras características com difusores. Como é que vocês vão escolher um difusor? É muito importante que o difusor seja de vidro, mas também, e mais importante ainda, é que ele difunda o óleo no seu estado puro e por vibração a frio. Então temos aqui algumas considerações que eu quero que vocês pensem. O óleo não é solúvel em água, mas vai ser libertado para a atmosfera com algumas moléculas de água, mas alterado quimicamente, porque o calor altera a sua composição e vai provocar em muitos óleos neurotoxicidade. Se leva alguns plásticos associados, porque acreditem, e vocês podem fazer esta experiência em casa. Peguem na parte de plástico ou num copo de plástico, coloquem uma gota pura de óleo essencial e observem, deixem-na estar ali 1, 2 ou 3 dias. E depois observem o vosso copo de plástico. Ele vai ter um furo, ele vai estar corroído. Então o que vai acontecer é que esse químico vai destruir o óleo vai ser tóxico para nós. Não o façam. Então algumas considerações importantes. Óleo essencial não é solúvel em água. Se o óleo essencial não é solúvel em água, nós não vamos difundir com água, mas também não vamos usar os óleos essenciais diretamente na água para colocar em contacto connosco. Por exemplo, uma das coisas que nós poderemos fazer é um banho com óleos essenciais. Mas nunca apliquem óleo essencial direto na água para vocês fazerem um banho de imersão. A técnica é vocês misturarem óleo carregador, óleo vegetal. E vocês têm no vosso mercado brasileiro muitos óleos vegetais de qualidade.
temos óleo de coco, temos óleo de azeite ou oliva, vocês têm óleo de argã, têm óleo de germa de trigo, óleos carregadores que fazem uma boa diluição do óleo essencial. Então existem algumas regras que nós temos que pensar. Sempre que vocês quiserem fazer um banho, por exemplo, com óleos essenciais, encher a banheira de água e fazer uma imersão, vocês vão pensar que não vão colocar óleo essencial direto na água. Porquê? Porque os óleos essenciais podem ser dermocáusticos, não são solúveis na água e não podem estar em contacto direto com a nossa pele. Podem provocar alterações na nossa epiderme. Claro que a aromaterapia não é tudo mau e nós podemos fazer banhos de imersão. Para isso temos que diluir o óleo. Diluir o óleo essencial em óleo vegetal. Então, agora começamos por aquilo que realmente não podemos fazer. Também não podemos ingerir óleo com água. E esta é muito importante, esta técnica, porque se eu ingerir óleo diretamente com água, ou se pingar umas gotas na água e beber, eu vou criar muitos danos no meu organismo. Eu vou destruir as células da mucosa. Isto não se vê no imediato. Não se vê logo a seguir a vocês beberem água com óleo essencial. Não se vê se calhar naquela semana. Mas vai-se vendo a longo prazo, a médio e longo prazo. Vocês vão destruindo as células que estão em todo o trato digestivo. Então não é uma boa prática medicinal beber óleo essencial com água. Temos que ter aqui algum cuidado porque o óleo essencial, a sua composição não é solúvel em água. Então, em casa não usem os difusores com água, não bebam óleo essencial com água. Claro que nós vamos ter outras características, não usem calor com os óleos essenciais. Então, nas velinhas nós vamos alterar a sua composição, o calor altera a composição do óleo. Mas também não utilizem óleo essencial em óleo carregador quente. Não é bom, porque vocês vão destruir as propriedades medicinais dos óleos, vão alterar a sua composição química. Às vezes isto parece complicado, porque parece tanto não, então não podemos fazer nada que estamos habituados a fazer. Claro que podemos, mas temos que o fazer da forma correta. Eu vou explicar daqui a pouco como é que nós fazemos a aplicação terapêutica dos óleos essenciais. E não é complicado, é super simples. Temos é que o fazer da forma correta. Então, hoje em conversa com várias pessoas, com vários alunos aqui do curso no Instituto Salgado, eu percebi que nós fazemos muita coisa errada. E temos uma terapia excelente em casa, porque vocês podem ter acesso aos óleos essenciais. Eu descobri imensos óleos brasileiros de elevada qualidade, são biológicos. E dentro dessa qualidade biológica, eles têm propriedades medicinais ótimas. Então, escolham óleos essenciais biológicos, mas vocês, mesmo assim, têm que aprender as técnicas de utilização dos óleos. E a fonte de calor vai destruir os óleos essenciais. Então, nunca coloquem os óleos essenciais dentro do carro, por exemplo, e vão tomar um chopp e voltam, porque o calor vai destruir as suas propriedades medicinais, vai alterar o óleo, vai criar instabilidade no óleo. Então vocês vão ter um óleo com propriedades alteradas, propriedades medicinais alteradas e fórmulas químicas alteradas, destruídas. Então a sua composição e a sua propriedade medicinal altera-se. Isso não é bom para nós. Então nós temos que pensar que se temos os óleos em casa e pegamos nele e pomos na banca da cozinha ou perto do fogão. Não devemos fazê-lo. Porque os óleos essenciais estiverem próximo do calor ou próximo de algo que aqueça muito, vamos realmente alterar os óleos essenciais. Às vezes as pessoas perguntam, então os óleos essenciais estragam-se como? Só com o calor e não tem data de validade? Na realidade, os óleos não têm data de validade. Temos porque existe uma regulamentação do mercado e porque existem entidades que vão regular todos os produtos e por isso existe uma data de validade. Mas os óleos essenciais, se forem bem conservados e se tiverem uma boa utilização, eles não se alteram. E a história mostra-nos isso. Se vocês pensarem ou forem ao canal História, nós vamos encontrar vários relatos das antigas civilizações do Egito.
E no Egito era uma civilização super avançada a nível medicinal e utilizavam imensos óleos essenciais. Eles utilizavam óleos essenciais na cosmética, criavam cremes, soluções de beleza, utilizavam os óleos essenciais no tratamento holístico do corpo, na parte espiritual, na limpeza de todo o espaço. Eles usavam óleos essenciais até na sua técnica mais fantástica de embalsamamento, a conservação dos corpos. Então, usar e olhar para a aromaterapia, nós vamos perceber que a história nos ensina muita coisa. E pensar, e hoje nós sabemos isso porque descobrimos túmulos e descobrimos cremes e óleos essenciais intactos na sua perfeita conservação. Como um creme feito de óleos vegetais e óleos essenciais dura milhares de anos, intacto. Portanto, na sua mais perfeita conservação. Temos que pensar nisto, mas a verdade é que isso aconteceu porque os túmulos estão dentro da Terra, longe da luz solar e longe do calor. Então, estas são duas das características que vão alterar a composição dos óleos essenciais. Vão alterar a sua característica, a sua textura, a sua cor, mas principalmente a sua propriedade medicinal. Então, foram encontrados óleos essenciais intactos na sua boa conservação milhares de anos. Os óleos essenciais têm estas características desde que estejam bem conservados. E por isso, quando vocês vão procurar um óleo essencial no mercado, e aqui vocês encontram também óleos de excelente qualidade, os óleos essenciais brasileiros da agricultura orgânica, que eu conheço e que eu tive a possibilidade de ver hoje, são de boa qualidade. Escolham os vossos óleos, eu aprovo. E aí é importante nós percebermos que os óleos essenciais têm uma boa cultura. São biológicos, não são tóxicos. Porquê? Porque não têm agrotóxicos na sua agricultura, na sua produção. Então as propriedades das plantas vão estar intactas. E nós vamos ter bons óleos essenciais, boas plantas, boa prática da agricultura, que vai dar um bom resultado, uma boa terapia. Então utilizar óleos essenciais de qualidade é tão importante quanto saber usá-los. E por isso, quando nós falamos não colocar os óleos essenciais dentro ou em contacto com o calor, é importante. Vemos isso nos difusores, damos calor, alteramos a composição do óleo. E depois alguém diz, não me sinto bem não. Já estou a falar como aos brasileiros agora. Adoro a vossa língua. Mas a verdade é que se vocês se sentem, às vezes com dor de cabeça e não percebem porquê, mas o óleo está a difundir no ar. Vocês têm um difusor bonito a difundir óleo, mas já com partículas de plástico. E já a intoxicar o vosso ambiente, a vossa saúde e dos vossos filhos também. Temos que ter cuidado com isso. Não podemos dar óleos essenciais a ingerir com água, porque nem todos os óleos essenciais devem ser ingeridos e a maior parte nem deve ser ingerido. Interessante isto. Então nós temos que ter atenção a tudo o que utilizamos com os óleos essenciais. De certeza que vocês já aprenderam ou já conheceram alguém que vos ensinou a fazer um óleo carregador ou um creme. Então é importante, temos muitas regras. Sempre que vocês fazem uma mistura, uma sinergia com óleos essenciais e óleo carregador, vocês têm que o fazer num recipiente de vidro. Vidro ou cerâmica vidrada. Porquê? Porque sempre que o fizerem num recipiente plástico, o óleo essencial consegue corroer o plástico e contaminar a vossa fórmula. E quem é que sofre com isso? Nós. Porque a utilização do óleo essencial está errada. E porque quando usamos os óleos essenciais e fazemos uma má prática, nós vamos nos contaminar, vamos nos intoxicar. Então passamos a vida a dizer, eu quero me desintoxicar, eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero usar coisas naturais, eu quero usar óleos essenciais. Eu vou aos terapeutas, eu vou aos fisioterapeutas porque eles utilizam plantas e utilizam uma terapia integrativa natural. E até orgânica. Mas depois nós estragamos tudo porque utilizamos mal os óleos essenciais, porque misturamos com recipientes de plástico, porque mexemos as soluções com colheres de metal. Então é importante nós pensarmos que o óleo essencial corrói o plástico, corrói o metal. E metal tem substâncias que vão também intoxicar o nosso corpo. Os metais pesados estão ali, o ferro está ali, os alumínios estão ali. São cancerígenos. E o óleo essencial vai fazer pequenas diluições, vai corroer microscopicamente e nós não conseguimos ver. Mas eles entram porque são voláteis, entram pelo nosso cérebro e criam problemas nas nossas sinapses, no nosso sistema nervoso.
Então vocês vão pensar, uau, ela só diz mal dos óleos essenciais. Não, eu não estou a dizer mal, estou-vos a ensinar aquilo que não devem fazer. E se nós percebermos que isto não devemos fazer, a seguir é importante porque estamos atentos de como devemos fazer corretamente. Eu vou-vos ensinar a fazer corretamente, é claro. Então, fixem estes três aspectos importantes. Estes três aspectos importantes. O óleo essencial não é solúvel em água. Então, não utilizem o óleo essencial direto na água, não ingiram o óleo essencial com água, porque isto vai criar problemas na nossa saúde. Não coloquem óleo essencial em contacto com fonte de calor. Difusores ou queimadores que têm calor vai alterar a composição do óleo, vai ser neurotóxico, vai provocar problemas no nosso sistema nervoso, no nosso organismo. Nós vamos nos intoxicar. E, acima de tudo, não utilizem recipientes de plástico e não utilizem recipientes de metal. Então, quando vocês querem fazer uma fórmula, uma sinergia com óleo carregador para fazer uma massagem, usem uma taça de vidro. Usem uma espátula de madeira, aquelas espátulas de baixa língua, e deitem fora a espátula. O recipiente de vidro vocês podem reutilizar. Então, isso é extremamente importante. E porquê é que devem deitar a espátula fora? Porque a madeira também vai criar fungo. E quando nós reutilizamos e molhamos a madeira, vocês vão ver que a madeira fica escura. Então, porquê é que fica escura? Porque os fungos vão proliferar ali. Não é bom utilizar óleos essenciais em contacto com substâncias contaminadas com fungos. É claro que os óleos essenciais têm propriedades antifúngicas, mas não vamos contaminar essa fórmula. Vamos utilizá-la corretamente. Então, vocês querem fazer uma mistura? Ótimo! Utilizem óleo carregador de germe de trigo, óleo carregador de coco e misturem o próprio óleo essencial. Claro que é importante descobrir mais sobre o óleo essencial e saber todas as regras, quantas gotas nós fazemos, de que forma nós fazemos. E isso nós temos que ensinar aqui no curso, para que vocês saibam de todos os pormenores e tenham uma boa prática. Então hoje eu quero vos dar algum conhecimento daquilo que não devemos fazer e da forma que depois devemos fazer, mas de uma forma simples, para que vocês fiquem alerta que a aromaterapia medicinal e a aromaterapia clínica tem muitos aspectos para nós estudarmos. Então, quando nós percebemos e queremos utilizar os óleos essenciais, nós temos que pensar que os óleos essenciais não são solúveis em água, mas são solúveis em alguma coisa. São solúveis em glícidos. Então, se eu colocar e pensar que se eu quero fazer uma diluição de óleo essencial, eu posso diluir em açúcares, posso diluir em mel, que vocês têm aqui, vocês podem diluir em açúcar de coco. Então, para que é que serve? Nós temos várias utilizações, para isso temos que conhecer os óleos essenciais. Mas eu vou dar uma dica simples, muito fácil para entender porque é que eu vou diluir óleo essencial com mel, por exemplo. Vocês podem fazer um excelente esfoliante para o vosso corpo e misturar umas gotinhas de, por exemplo, óleo essencial de limão, citrus lemon, misturar no mel e fazer uma esfoliação na vossa face ou no vosso corpo. É seguro? É. Mas é importante nós pensarmos que 1 ou 2 gotas de óleo essencial é suficiente para fazer uma esfoliação, juntamente com mel, na face e se calhar no corpo. Não precisamos de mais. É uma boa utilização com mel. Claro que na prática clínica e na aromaterapia clínica nós podemos fazer outras coisas, como por exemplo, ingerir óleos. Mas cuidado! Ingerir óleos nós temos que ter muita sabedoria. Temos que perceber porquê que vamos ingerir o óleo essencial. Porque na realidade nós devemos apenas ingerir pouquíssimos óleos essenciais e apenas óleos que tenham uma interferência direta no nosso sistema digestivo. Óleos que vão potencializar o aumento da mucosa da boca, o aumento de peptinas ou então vão nos ajudar no sistema digestivo. Mas não devemos utilizar ou ingerir qualquer tipo de óleo essencial, porque muitos óleos essenciais são dermocáusticos, não podem ser ingeridos. Então, óleos que não podem ser ingeridos, cravo da Índia, canela, orégãos, são óleos altamente dermocáusticos. Não ingiram esses óleos. Claro que nós podemos utilizar estes óleos de outras formas terapêuticas. Então, trabalhar a aromaterapia, nós temos que ter algumas características e muito conhecimento. Não basta pegar ou ler um livro ou ter uma formação muito pequenina.
nós temos que perceber o que é que os óleos fazem e porquê que fazem. E o porquê que fazem é-nos dado pela sua composição química. E é tão importante isso. E é verdade que os estudos científicos nos mostram o que é que os óleos têm. Então nós temos análises cromatográficas que nos mostram a composição do próprio óleo essencial. Para quê? Para que é que isto serve? Não é só para fazer estudos científicos, é para nós conhecermos os óleos, para sabermos porque é que eles são analgésicos, porque é que eles acalmam, relaxam, tonificam ou melhoram o sistema digestivo, ou são hepatoprotetores, ou são antifúngicos. Porquê? Existem determinados químicos que nos dizem onde é que o óleo atua e porquê é que ele atua. Então, estudar aromaterapia é uma medicina que eu gostaria de vos ensinar e de vos ter na sala de aula para que vocês consigam perceber um pouco mais. Então, diluir os óleos essenciais é importante para utilizarmos não só na pele, mas também, se for necessário, na sua ingestão. E por isso uma advertência: ingerir óleos essenciais, consultem um aromaterapeuta, estudem mais, saibam que óleos vocês podem ingerir e de que forma. Então, para nós utilizarmos os óleos essenciais no nosso corpo, eles têm que ser diluídos. Diluídos em óleo carregador, óleo vegetal e diluídos em açúcares. Até já dei uma receita simples de como utilizar o mel e os óleos essenciais na vossa pele, para a tez da pele ficar mais permeável. E esta característica é muito importante. É verdade que os óleos essenciais também podem ser solúveis em álcool. E se usarmos soluções de álcool, nós até podemos fazer um álcool canforado para as dores articulares. Em Portugal usamos isto montes de vezes. Quando as pessoas têm dores no joelho ou dores articulares, usamos um álcool onde colocamos óleo essencial de cânfora e massajamos. E ele é ótimo para as dores, é analgésico e vamos melhorar muito a nossa realidade de saúde. Então podemos dissolver os óleos essenciais em álcool, mas não podemos usar de todas as formas. Podemos dissolvê-los em álcool e vaporizar no ar com uma ação antifúngica, com uma ação antibactericida, para trabalhar em vários vírus que atuam nas infecções respiratórias, para atuar no adenovírus. Pode ser feito, claro, desinfetar as casas, limpar a energia, trazer boa energia para a nossa habitação. Isso é ótimo. Mas temos que ter regras. Cuidado, porque o álcool e o óleo essencial, se contacto com os olhos, vai arder e vai criar dano. Está aqui outra dica. Óleo essencial não pode entrar em contacto com os olhos. Se entrar, se vocês por acaso colocarem o dedo no olho e o óleo essencial entrar na mucosa do olho, vai arder. Não lava com água. Então, olhem outra utilização que vocês não podem fazer. Não lava os olhos com água. Como é que nós vamos tirar aquela sensação de ardência que o óleo essencial vai provocar nos olhos? Pegamos num pouco de algodão, colocamos óleo carregador, óleo vegetal e limpamos o olho. E a sensação de ardência desaparece. Já estamos a ter muitas indicações boas agora, não é só não pode fazer. Então, se os óleos essenciais entrarem em contacto com os olhos ou com qualquer outra mucosa, o que é que nós temos que fazer? Pegar num algodão, colocar azeite ou colocar óleo de coco, qualquer gordura, e limpar. Isso vai sair, a sensação de ardência vai aliviar e vocês vão se sentir bem de novo. Mas se lavarem com água, a sensação de ardência vai piorar. Porquê? Porque o óleo essencial não é solúvel em água. Então, esta característica é importante. Saber porque é que os óleos essenciais não são solúveis em água, porque são um composto fenólico, são um composto lipídico. Água e óleo não mistura. Água e óleo não combina. Toda a gente sabe isso. Não é? Eles separam-se. Então, é importante nós percebermos que para usar os óleos essenciais temos que os usar diluídos. Então, mesmo para fazer uma massagem, vocês têm que diluir em óleo carregador. Não pinguem óleo essencial na mão, esfreguem no corpo e cheirem. Não é uma boa prática. Vocês até podem ter sorte e usar óleos que não são dermacáusticos e até podem ser puros, podem ser aplicados puros na pele, como é o ar de chá, a melaleuca, o tea tree. Vocês conhecem este óleo, toda a gente conhece este óleo. E porquê? Porque ele tem propriedades antifúngicas. Acho que é o óleo mais conhecido em todo o mundo. É um óleo fantástico e pode ser aplicado puro sobre a pele. Até pode ser aplicado puro para desinfetar uma ferida. Não tem mal. Mas usem óleo essencial da árvore de chá biológico.
Aqui em Londrina tem isso. Então é importante vocês encontrarem óleos essenciais biológicos ou orgânicos de qualidade. E eu já vi alguns brasileiros de boa qualidade. Não é só o que é europeu é bom ou o que vem de fora é bom. Vocês têm isso cá. Então nós vamos perceber de que forma nós vamos fazer uma boa utilização. O árvore de chá é dos poucos que pode ser aplicado puro sobre a pele. Temos a lavanda também. Toda a gente conhece lavanda. Lavandula officinalis. Então, lavanda é também uma boa aplicação e podem aplicar puro na pele. Mas não façam mais óleos desta forma. Então, lavanda e árvore de chá são óleos bons para aplicar puros sobre a pele. Podemos dizer um terceiro. Hortelã-pimenta. O Brasil tem montes de hortelã-pimenta. Ok? Então, podemos utilizar também hortelã-pimenta, sim, puro na pele, claro. E hortelã-pimenta é espetacular para tirar dor de cabeça. Principalmente a dor de cabeça começa aqui. Mas agora vem outro conceito do que não fazer. As mulheres usam maquiagem, certo? Make-up. Vamos pôr make-up. E make-up é química. A não ser que utilizem make-up orgânica. Eu uso make-up orgânica. Mas não é fácil encontrar make-up orgânica em todo lado. Mesmo na Europa não é muito fácil encontrar make-up orgânica. Mas existe. Então, a maior parte das pessoas não usa make-up orgânica, usa make-up química. Se vocês usarem óleo essencial com qualquer químico, qualquer substância que não seja orgânica ou que não seja natural, mas que contenha químicos, o que vai acontecer é que o óleo essencial vai conduzir esses químicos para dentro do nosso sistema nervoso, para dentro das nossas células. E isso pode ser tóxico. Pode criar problemas circulatórios, pode criar problemas degenerativos. Como fazer? Toda a gente usa make-up. Então, ninguém põe make-up no cabelo, certo? Podemos pegar em hortelã-pimenta, tirar uma gotinha do frasco e colocar na raiz do cabelo, aqui. E deixar. Então, quando nós fazemos isso, nós vamos ter uma sensação de frescura. E se contarem até 10, a dor de cabeça desaparece. É uma boa prática. Mas cuidado, não peguem no olho e esfreguem, não peguem o dedo e esfreguem no olho, porque aí vai arder. Se arder, não lava com água. Pega num algodão, coloca óleo vegetal ou óleo carregador e limpa. Então não se esqueçam destas práticas, porque assim vocês começam a dominar a aromaterapia e a ter bons resultados. Isso é importante. Então, esta é a primeira dica. A segunda, volto a dizer, não ingiram óleos com água. E mais ainda, eu disse árvore de chá, lavanda, hortelã-pimenta, vocês podem usar puros sobre a pele. Então não tem mal. Não cria dano, não são dermocáusticos. Mas não utilizem mais óleos essenciais puros sobre a pele. Porque vocês vão reagir. Muitos deles são dermocáusticos. Cravo ainda é dermocáustico. Temos o lemongrass que é dermocáustico. Vocês chamam capim-limão. É dermocáustico. Vocês colocam direto na pele e vão provocar reação. Vão provocar vermelhão, coceira, vão criar reação na pele. Não é bom. Então, vocês devem usar os óleos essenciais, sim, orgânicos e diluídos. Diluídos em óleo carregador. Isso é uma boa prática. Então, não apliquem todos os óleos puros sobre a pele. Por isso nós temos que os conhecer. 3 eu já vos disse que podem fazê-lo. Então, agora eu gostaria de vos explicar o que é um óleo essencial. Estava aqui a falar óleo essencial. O que é um óleo essencial? De onde é que ele vem? Então, os óleos essenciais vêm das plantas aromáticas. Todas as plantas aromáticas vão produzir na sua composição óleos essenciais. Se não for uma planta aromática, não existe óleo essencial ali. Então, e o que é que a planta faz na sua vida? Como é que ela produz estas coisas? A planta vai desenvolver ao longo do seu crescimento aquilo que nós chamamos os metabolitos primários. E os metabolitos primários é aquilo que a planta produz para a sua sobrevivência, que são os açúcares e são os lípidos. Então, nós olhamos aqui para o nosso PowerPoint e percebemos que a planta vai necessitar de produzir estes metabolitos para crescer, para realizar a sua fotossíntese e, acima de tudo, para ganhar estrutura e ganhar ou gerar energia. E por isso os metabolitos primários são gorduras e são açúcares. E depois a planta vai crescendo e vai tendo desafios ao longo da sua vida.
não é? Vai sendo invadida por pragas, ou por mosquitos, ou por fungos, ou então vai ter excesso de água, ou carência de água, ou muito vento. Então, em todas as situações, a planta tem que se proteger. E quando ela sabe que vai passar por um período de seca, ela vai desenvolver pequenos químicos, pequenas substâncias que vão reservar essa água. Quando ela sabe que vai passar por períodos fortes de sol, ela vai ter que desenvolver pequenos químicos que a vão proteger desse excesso de sol. Ou então, se ela sabe que vai estar ameaçada porque algum animal a vai comer, ela vai desenvolver químicos, taninos ácidos, para que o animal ao comer não goste. A planta tem o seu sistema imunitário que se chama os metabolitos secundários. E porque ela está sempre a ser desafiada, ela vai ter que se defender. E vai criar substâncias químicas para a sua sobrevivência. Então ela vai se defender das agressões que externamente vai tendo, que o clima lhe dá. Então ela vai criar compostos químicos, são terpenos, são saponinas, são compostos fenólicos, alcaloides. Então estes compostos químicos que estão na incorporação da própria planta são exatamente reações da planta de sobrevivência. Então, estes compostos também são voláteis, alguns sim, outros menos voláteis. Mas são os compostos voláteis que nos interessam, porque nós estamos a falar de óleos essenciais. E um óleo essencial é um composto altamente volátil. Então, de onde é que ele vem? Vem exatamente dos metabolitos secundários. E o nosso óleo essencial é desenvolvido em algumas partes da planta. É muito fácil nós entendermos e cada planta vai desenvolver diferentes substâncias em diferentes partes dessa planta. Então nós temos plantas que dão fruto. E nós conhecemos alguns frutos, comemos frutos em casa. Então se vocês pensarem nos cítricos ou numa laranja, e se vocês pegarem na laranja e a cortarem a casca muito fininha, saltam umas pingas, certo? E às vezes vai para os olhos e arde. Então, se arde, isso é óleo essencial. E se salta, isso é óleo essencial. Então, a planta vai desenvolver os óleos essenciais, que são as reações de proteção, naquilo que nós chamamos tricomas. E esses tricomas vão sendo rebentados também quando nós cortamos. Ou é aquilo que nós vamos conseguir extrair o óleo essencial. Então, se nós estivermos a falar de um cítrico, isso está na sua casca. Mas se estivermos a falar, por exemplo, do alecrim, vocês conhecem alecrim. Se vocês olharem para a planta do alecrim, são pequenos pauzinhos, não é? Pequenas folhinhas compridas. E quando vocês olham para o alecrim e tentam cheirar, ele não cheira a nada. Mas quando vocês passam a mão, o óleo essencial do alecrim liberta e o cheiro sai. Porquê? Porque quando vocês passam a mão na planta, vocês rebentam os pequenos tricomas que estão nas suas folhas, nos seus pequenas substâncias pilosas. E o óleo essencial liberta. Então, dependendo de onde se localiza o óleo essencial, nós vamos poder extraí-lo. E extraí-lo pelo método de destilação, e por isso chamamos óleo essencial, e é de todas as plantas, todas as cascas, todas as raízes que tenham compostos aromáticos voláteis. Ou então das cascas dos frutos, normalmente cítricos. E dessa forma nós obtemos pelo método da prensagem a frio, prensagem da casca a frio. E vamos ter aquilo que chamamos a essência. Então, vamos ter essência e óleo essencial, que na prática comum é igual. Mas nós vamos perceber que quando estudamos os óleos têm diferenças. E essas diferenças ficam para a aula. Ok, então, o que é o óleo essencial? Os óleos essenciais são moléculas, são compostos químicos, na realidade são terpenos, são substâncias e derivados de isoprenos, moléculas de carbono. É isto, óleo essencial, são compostos químicos de carbono. E quando nós olhamos aqui para o nosso boneco, o nosso gráfico, nós vamos entender que os óleos essenciais realmente são compostos terpénicos e que podemos ter mediante as suas unidades de isopreno, monoterpenos ou sesquiterpenos. E estas duas famílias, são aquelas que mais encontramos na composição dos óleos essenciais.
O que é que nós vamos ter também? Alguns diterpenos, mas em pouca quantidade. Então, os óleos essenciais são compostos de carbono que depois se vão unir às moléculas de oxigênio. Então, nós vamos encontrar na sua composição moléculas como o nerol, como o mirciano, como o camazoleano, como o azuleno e como muitas outras. E um óleo essencial vai ter imensos quimiotipos. E são estes quimiotipos que nos dizem o que é que o óleo essencial faz, onde é que ele se direciona, como é que ele atua, qual é a sua propriedade medicinal. Não é porque alguém escreveu que é assim, que nós vamos dizer é assim. Na realidade, nós temos que descobrir quais são as verdadeiras potencialidades medicinais de cada óleo. E nós descobrimos pela sua análise química. Nós vamos perceber o que é que o óleo essencial contém. Então esta questão é muito importante. E por isso nós vamos encontrar vários terpenoides, vários monoterpenos, que ligados com o oxigênio, portanto, os isoprenos, moléculas de carbono ligadas com o oxigênio, vamos ter os terpenos funcionalizados. E todos estes químicos nós encontramos na composição do óleo essencial, desde os álcools, os fenóis, os aldeídos, a cetona, o éter, os ésteres e o peróxido. Então nós vamos encontrar várias moléculas químicas ou várias estruturas de isopreno que combinadas vão nos dar imensas propriedades medicinais. É importante nós termos este conceito. Mas mais importante é nós pensarmos como é que a planta cresceu, em que habitat, de que forma é que ela se alimentou. Será que ela teve agrotóxicos? Será que ela teve substâncias que alteraram a sua composição? Será que ela ficou intoxicada? E se ficou, isso quer dizer que nós também vamos ficar. Então, quando nós utilizamos um óleo essencial que não seja obtido por agricultura orgânica, que seja obtido por agricultura convencional, no seu crescimento, na sua história, vai ter agrotóxicos. Temos de ter cuidado com isso. Ou então, nós temos que pensar também que a poluição também vem de uma forma atmosférica. Se existem locais onde temos muita produção de soja ou muita produção de agricultura intensiva, vai haver contaminação pelo lençol freático ou pelo ar. Então é importante ter alguma entidade que regule isso, que nos dê essa garantia. E por isso existem entidades que vão regular a nível europeu e a nível aqui do Brasil, nós temos a EcoCert Brasil, que nos vão regular e dar uma garantia de que aquele produto, aquela agricultura, foi feita de uma forma correta, orgânica, em que utilizaram as próprias plantas e outras plantas para proteger a sua cultura. E, desta forma, uma boa prática de agricultura orgânica dá-nos uma boa característica e boas propriedades medicinais, porque não tem químicos. E quando nós queremos falar de aromaterapia, quando nós queremos falar de clínica ou de medicina aromática, nós temos que pensar que temos que ter uma boa substância, um bom óleo essencial. E ele tem que ser orgânico. Eu acho que vocês percebem bem isto, porque se vocês comerem ou beberem um bom vinho, vocês sabem ver a diferença, certo? Porque os vinhos vão alterar segundo o local, o clima, a terra. Ou então quando vocês comem uma boa carne, e aqui no Brasil tem boa carne, então quando nós comemos uma boa carne, nós sabemos distinguir a diferença. A textura, o paladar, a forma como nós digerimos, é diferente. Então nós sabemos isso. Mas na realidade só sabemos se experimentarmos uma boa carne e uma má carne, certo? Porque na realidade se nós nunca comermos carne, nós não vamos perceber o que é a carne. Igual nos óleos. Se nós experimentarmos um óleo essencial, mas não sabemos mais do que isso, é um óleo essencial. Mas quando experimentamos um óleo essencial de qualidade, de agricultura orgânica, nós vamos ver a diferença. Porque na verdade há diferença. Ok? E o nosso corpo reage. Então, o que é que nos dão os óleos essenciais? Na realidade, os óleos essenciais não nos dão nada. Estranho, não é? Então, se não me dão nada, por que é que nós vamos usar os essenciais? Porque eles não dão nada, mas dão tudo. Na realidade, o nosso corpo é um laboratório químico. E nós temos equiparação ou temos uma atividade equiparada à planta. Reparem, a planta, ao longo do seu crescimento, precisa de comer. Então, ele vai comer gorduras e vai comer açúcares. Nós igual. Nós precisamos de comer. Crescemos e vamos comendo gorduras e açúcares. E quando temos desafios ou quando comemos alguma coisa que não corre mal, não corre bem, o corpo reage. E reage de que forma? O sistema imunitário manifesta-se e nós ficamos doentes. Mas o sistema imunitário manifesta-se. E é exatamente isso.
os metabolitos secundários da planta são o sistema imunitário dela. Desenvolvem químicos, protegem a planta. O nosso corpo é igual. O nosso corpo produz determinadas substâncias químicas e quando o nosso sistema imunitário, o nosso corpo está sob agressão, então o nosso sistema imunitário atua, manifesta-se. E aqui está uma coisa interessante, porque nós somos muito parecidos com as plantas e as plantas connosco, porque temos substâncias idênticas. Os químicos que a planta produz nos seus metabolitos secundários, principalmente os voláteis, são muito equiparados ao nosso corpo. Então elas vão dar estímulos e porque são idênticos, o nosso corpo reage. É isso, o óleo essencial dá estímulos. Dá estímulos para o nosso cérebro, o nosso sistema límbico reconhecer. E o que acontece é isto, nós vamos inalar o óleo. Inalamos o óleo, pegamos num frasco de óleo essencial e vamos inalar. E fazemos com que o aroma suba pela cavidade nasal e vai direto ao sistema límbico. Direto ao hipocampo, à amígdala, a toda a área cerebral e toda a memória. Então ela entra em contacto com todo o sistema nervoso, todo o sistema simpático e parasimpático e atua ao nível do corpo, dá estímulo. E nós temos óleos que vão nos dar diferentes estímulos. Eles vão ativar sistema de dor, recepção de dor. Então nós vamos olhar e vamos sentir um óleo essencial que vai interagir com o sistema límbico e vai libertar e vai se conectar com receptores canabinoides, com receptores opiodérgicos. Então, o que é que isto vai fazer? O corpo é estimulado para responder face a uma reação de dor ou inflamação. O óleo essencial só relembra o corpo que estes receptores estão lá. Estimula-os e fazem com que eles entrem na corrente sanguínea. Então, o que os óleos essenciais fazem é dar-nos estímulos. Tudo existe dentro do nosso organismo. Então, nós estamos com depressão e muitas variações de humor. Não produzimos serotonina e a dopamina está muito descontrolada. Às vezes nem energia temos para sair da cama porque a adrenalina está lá em baixo. Então o que é que nós temos que fazer? Reequilibrar estes neurotransmissores todos. Temos óleos que vão estimular estes neurotransmissores só pela inalação. A inalação é a técnica mais importante. Isto é muito bom. Eu já explico como é que inalamos óleo essencial. E esta, para mim, é a técnica mais eficaz, mais importante. Importas dar ali o óleo essencial? Ok, então estava só a pedir uma ajuda. É muito importante que nós tenhamos conhecimento de técnicas simples. Esta é a minha novidade. A aromaterapia é simples, mas funciona muito bem e toda a gente vai gostar de fazer. Então o que é que nós temos que fazer? Usar boas matérias-primas. Escolher óleos de agricultura orgânica. E aí sim nós vamos ter uma boa prática medicinal, uma boa aromaterapia clínica. É muito importante nós termos uma boa prática. Então, como é que nós vamos inalar óleo essencial? É importante nós pegarmos no nosso frasco de óleo essencial, vamos abrir, e vamos inalar de uma forma bem específica. E se nós inalarmos corretamente, toda a eficácia vai lá. E vocês vão experimentar. Antes de aprenderem a minha técnica de inalação, façam a vossa. Inspirem, ok? Sintam o óleo, vejam como é que o corpo reage. E depois de o fazer, vocês vão experimentar a minha técnica, ok? E sintam o vosso corpo. Vejam quais são os receptores que ativaram. O que é que o vosso corpo vos disse? Ele falou para vocês. Sintam, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Agora vou ensinar a técnica correta. O que é que nós fazemos? Temos o frasco na mão, é o óleo essencial. Então eu vou inspirar. Eu vou reter o ar na minha barriga. E depois eu vou libertar pela boca. Então é simples. Eu inspiro, retenho o ar na barriga e liberto pela boca. E só porque eu abri o frasco, todas as moléculas, todas as funções químicas e estruturas químicas que estão aqui dentro soltam para a atmosfera, porque elas são altamente voláteis. Aliás, se vocês quiserem aromatizar o vosso espaço, deixem o frasco aberto, mas amanhã vão ter que comprar outro, porque eles evaporam completamente. Mas quando entram na vossa sala, vocês vão sentir bem o cheiro do óleo. Não há necessidade de libertar tanto óleo no ar. Então,
As moléculas são voláteis de qualquer forma, elas evaporam de qualquer forma. Mas quando vocês inalam corretamente, elas vão trabalhar com o vosso cérebro e vão dar estímulos. E cada estímulo é direcionado mediante a propriedade medicinal de cada óleo. Então vou ensinar outra vez como é que se inala. Inspiramos, prendemos o ar na barriga, retemos, fazemos um pouco da apneia e libertamos pela boca. Inspiramos, retemos o ar na barriga e libertamos o ar pela boca. Esta é a técnica mais correta e a técnica terapêutica para que vocês consigam ter o máximo de eficácia, o máximo de benefício de cada óleo essencial. É simples. Então o que é que vocês têm que fazer? Primeiro temos que estudar os óleos essenciais, saber o que é que eles fazem. Saber onde é que eles estimulam, onde é que eles se direcionam nesses estímulos no nosso corpo. E nós temos uma boa vantagem, porque os óleos essenciais conseguem estimular vários receptores ao mesmo tempo. Então é muito bom, porque o óleo essencial consegue ter uma energia viva, uma inteligência. E os óleos são extremamente inteligentes, têm o espírito da planta dentro de um frasco. E esse espírito é volátil, sai, juntamente com um aroma delicioso e juntamente com imensas propriedades medicinais. Então, quando eu trabalho com óleo essencial, eu vou perceber que o óleo essencial atua em vários domínios. Eu vou perceber que o óleo essencial vai me ajudar e vai atuar ao nível do meu sintoma. Se eu estou com dor de cabeça, talvez a hortelã-pimenta seja uma boa opção se eu não estiver grávida. Porque se eu estiver grávida, não é uma boa opção. Aí teremos que estudar outros óleos que serão uma excelente opção. Então, temos que ter aqui algum cuidado. Porque a aromaterapia pode ser para todas as situações e para todas as pessoas. Mas não são todos os óleos desta forma. Temos que escolher determinadas plantas e determinados óleos para usar em todas as pessoas e em todas as patologias. Temos que os conhecer. E nós estamos aqui para ensinar. Portanto, é bom conhecer mais os óleos essenciais, dominar mais, aprender cada planta e saber usá-la da forma correta. E eu estava a dizer que o óleo essencial vai atuar no sintoma. Dor de cabeça está lá. Hortelã-pimenta pode estar no ar. E quando eu estou com dor de cabeça, o que é que acontece? Estou cansada, a visão fica cerrada, não estou assim com muito bom humor, porque estou com dor. Boa disposição não devo estar. Então uma dor de cabeça altera as minhas emoções. Eu fico mais passiva, ou mais calada, ou mais triste, ou mais quieta, porque dor não é bom. E ela está aqui a chatear. Então se eu utilizar um óleo essencial e o correto, e vamos voltar à hortelã-pimenta, menta spicata. Menta spicata. É bom eu saber o nome em latim de cada planta, porque vocês hoje aqui no Brasil conhecem a hortelã-pimenta. Mas se forem para qualquer país onde falem diferentes línguas, eles vão ter outro nome, mas o nome em latim não muda. A planta na sua espécie botânica não muda, é igual em todo lado. Então é importante vocês saberem o nome em latim das plantas. E também é importante o nome em latim estar na embalagem do óleo essencial que vocês compram. Estar o nome em latim, estar o químico que dá a ação, ter a subespécie para vocês perceberem o que é que eles fazem. Isso é muito importante. Existem uma série de regras que nós temos que aprender para dominar a aromaterapia. E elas também vêm escritas num frasco que vocês compram nas lojas dos óleos essenciais. Então é importante nós percebermos que o óleo essencial atua no sintoma e o mesmo consegue atuar na causa que provocou aquela dor de cabeça. Será que a causa foi digestiva? Será que foi hepática? O que é que aconteceu ali? A dor de cabeça apareceu. Será que foi emocional? Mas a verdade é que o mesmo óleo atua no sintoma, que é a dor de cabeça, na causa, na emoção que está associada ou no meu estado emocional porque estou assim com dor. E ele vai fazer essa transformação rápida. Porque vai conseguir tratar o sintoma, reequilibrar ali o que é que está a provocar esse sintoma e vai mexer nas vossas emoções. Vocês vão sentir melhor, a dor desaparece e a emoção muda. Mas muda a energia, muda a vossa vibração. E existe um reequilíbrio emocional, um reequilíbrio físico, vibracional, energético e espiritual. Então,
é bom porque nós temos várias temáticas para estudar nos óleos essenciais. Não só onde é que eles atuam, qual é a temática, qual é a forma que vamos usar, em que patologia, em que dor, em que sintoma, para regular o quê? Mas principalmente para perceber os domínios da ação. Porque nós podemos ter problemas espirituais e usar os óleos essenciais. Podemos ter problemas na nossa vibração, na nossa atração, nos acontecimentos da nossa vida e usar os óleos essenciais. Sabiam que existem óleos essenciais que atraem dinheiro para nós? Sabiam que existem óleos essenciais que estimulam a compra de determinados objetos? Pois é, podemos usar imensos truques na nossa profissão e na nossa vida. Então podemos introduzir os óleos essenciais em vários domínios. E é verdade que nós também podemos utilizar os óleos para nos curarmos. Porque a cura está dentro de nós. Os óleos estimulam. Não nos dão nada, dão-nos estímulos. Então, quando pensamos nos óleos, o que nós vamos ter é estímulos no nosso corpo. Eles não nos dão vitaminas, não nos dão minerais. Vocês não se podem alimentar de óleos essenciais. Não há um benefício grande em ingerir um óleo essencial. Há sim, inalar um óleo essencial orgânico da forma correta. E porque eles não nos dão, não nos alimentam, não dão vitaminas nem minerais, nós temos que nos alimentar corretamente. E uma alimentação correta é também importante. É importante vocês procurarem uma boa orientação nutricional. Ou então estudarem isso. Porque a alimentação, nós somos o que comemos. Isso é importante. Então os óleos não nos alimentam, mas dão-nos estímulos. Reequilibram a nossa energia. Mudam, como vocês dizem aqui, eu adoro, o nosso alto astral. Eleva o alto astral. Mas transforma as emoções. Isso é importante. Porque se vocês estiverem tristes e chorarem, acaba o choro e vocês continuam tristes. Não existiu nada. Houve uma libertação. Mas quando vocês inalam óleo essencial e choram, a seguir há espaço. Entre a alegria, existe transformação emocional. Isso é importante. Então, várias características e várias propriedades acontecem e nós temos nos óleos essenciais. Uma delas, e muito trabalhada na psicologia e em todos os estados emocionais, é esta. Vamos trabalhar os óleos essenciais em todos os comportamentos, a forma como pensamos. Vamos transformar emoções e vamos aprender a geri-las. Isso é bom, assim não ficamos doentes. Porque a verdade é que quando não sabemos gerir as emoções, aí vem dor. Vem dor no corpo, dor no ombro, dor de estômago, vomitamos, ficamos enjoadas, dói a perna, dói tudo. Depois uma dor aqui, uma dor ali, uma dor ali. Temos tanta coisa para aprender. É isso, a aromaterapia é um conhecimento lato. É perceber que as emoções criam dor, é perceber que as dores criam emoções, bloqueia a energia, bloqueia a vibração e alto astral baixa. É importante percebermos isto. A aromaterapia é excelente para nós aprendermos a estar saudáveis, aprendermos a nos curar, saber o caminho certo em tudo na vida. Então vamos inalar corretamente. Vou passar outra vez o slide. Nós vamos ter perguntas, que bom. Ok, então temos uma pergunta da Leila. Olá, Leila. Para usar na banheira, pode diluir no mel antes? Tu podes fazer com mel na banheira. Até vou dar uma sugestão boa. Mas, se tu quiseres usar os óleos essenciais na banheira, se calhar tens mais benefício terapêutico se usares com óleo vegetal, óleo carregador. Mas podes usar na banheira. Imagina. Então vamos dar aqui um exemplo. Tu queres fazer uma boa esfoliação, preparar o teu corpo para o sol, ok? Ou então tens consciência da parte medicinal da pele e queres trabalhar a tua pele para termos permeabilidade na pele. A pele é um órgão, é o maior órgão do nosso corpo e ele tem que estar permeável. Então uma esfoliação com mel é ótimo. Há pouco eu disse, podemos fazer uma esfoliação com mel e umas gotinhas de óleo essencial de limão, 2 gotas de óleo essencial de limão e esfoliares. E depois, quiseres fazer um banho de imersão, podes fazer. Não utilizes nenhum gel de banho ou nenhum shampoo químico. Não faças isso. Se queres fazer um óleo de imersão com óleos essenciais, tu podes fazer o mel, esfoliar o corpo antes e podes fazer numa tacinha de vidro uma mistura de 1 colher de sopa de óleo carregador, que podes utilizar germe de trigo, argan ou podes usar abacate. Vocês têm aqui óleo de abacate, é ótimo. Então, utilizem este óleo carregador e colocas, por exemplo, lavanda. Lavandula officinalis. Coloca 10 gotas de lavandula officinalis neste óleo carregador.
ok? Então, como é que tu vais fazer? Estás na tua banheira, ela está cheia de água, ok? E tu vais preparar primeiro a tua solução. Tu vais preparar a tua mistura na taça de vidro com o teu óleo carregador de abacate ou germa de trigo ou coco e colocas as gotas de lavanda, 10 gotas de lavanda, lavanda officinalis, ok? E depois tu preparas o teu mel com 2 gotinhas de óleo essencial de limão, escolhe um mel orgânico, também é importante, como um óleo carregador orgânico e não esquecer óleo essencial orgânico. E utiliza e faz essa preparação numa taça de vidro. Não te esqueças, não podes usar taça de plástico. Não podes usar uma colher de metal para mexer. Usa uma espátula de madeira. Okay? Espátulas de madeira são baratas. Compras 100 e baratíssimas. Podes usar e deitar fora. Okay? Então, vais mexer o teu mel com óleo essencial de limão numa taça e reserva. E misturas o óleo vegetal com 10 gotas de lavanda noutra taça de vidro e reserva. Ok, vais para a banheira. Então, tu vais para a tua banheira, que está cheia de água, e usas o mel no teu corpo e fazes uma boa esfoliação. E depois estás dentro da banheira, já quentinha, e depois fazes a tua esfoliação com mel, tu pegas na tua taça com óleo carregador e óleo vegetal e depositas por cima de ti. E ficas a relaxar. 20 minutos, tão bom. Aproveita, ok? Obrigada, Leila. Mais uma pergunta. Ok. Então temos a Larissa. Olá, Larissa. Ok, deixa eu ver se eu entendo. Temos que ler a vossa pergunta. Nem mesmo o óleo de limão siciliano pode ser tomado com água? É isso, então. A pergunta é, nem mesmo o óleo de limão siciliano pode ser tomado com água? Não. Porque a verdade é que nenhum óleo essencial é solúvel em água. Então, repara, eu sei que estão a recomendar essas técnicas, está errado. Não é bom nós fazermos esta técnica. O óleo essencial de limão e o limão siciliano têm propriedades intoxicantes ótimas, mas tu consegues tê-las só abrindo o frasco e inalando. Ok? Se tu queres usar o óleo essencial de limão para desintoxicar, liga com um óleo carregador e faz massagem no teu corpo. Mas tem cuidado, porque o óleo essencial de limão é fotossensível. Ok? Então faz isso à noite. Durante o dia, vocês estão a ingerir óleo essencial com água. E se calhar numa garrafa de plástico, se calhar numa garrafa da Tupperware, plástico, ok. Tudo bem, garrafas podem ser ótimas, mas para usar com óleo essencial não. Então temos de ter esse cuidado. Claro que tu não vais notar um efeito perigoso no momento. Não vais. Mas com o tempo tu vais perceber que alguma coisa não está bem, vais ficar doente. E, na realidade, a tua mucosa da boca vai se alterar, porque pequenas células vão se alterar e vais criar dano no corpo. Eu não aconselho que faças isso. Sabes, eu sou aromaterapeuta há 15 anos. Trabalho com aromaterapia todos os dias, atendo à volta de 60 pacientes por dia e uso óleos essenciais todos os dias, em mim e nos meus pacientes. Eu não recomendo ingerir óleo essencial com água nunca, ok? Esta é a minha prática e eu estou aqui porque na realidade eu tenho imenso sucesso em Portugal. E tenho sucesso porque tenho boas práticas de utilização da aromaterapia. Eu faço medicina com aromaterapia, ok? Essa é a minha profissão também. Então, dentro de várias especialidades, eu tenho a especialidade de médica, medicina tradicional chinesa e também de aromaterapeuta e homeopata. E eu nunca recomendo a ingestão de óleo essencial com água, ok? Sabes que, apesar das boas propriedades do óleo essencial, nós vamos ter várias limitações. E vamos criar dano quando o óleo essencial entra em contacto puro, porque quando misturas o óleo essencial com a água, está puro. Vais criar problemas celulares. Eu não aconselho isso. Existem outras técnicas para o fazeres, mas não mistures óleo essencial com água. Nunca, ok? Obrigada. Então vamos ter outra pergunta da Mónica. Olá, Mónica. Como sabemos do tempo de duração do efeito do óleo essencial? Ok, boa pergunta, Mónica. Sabes que o óleo essencial vai ter um efeito no nosso organismo. Se tu inalas o óleo essencial, ele vai se conectar com moléculas de oxigênio.
ok? Então ele conecta-se com moléculas de oxigênio, interage com o teu cérebro e circula no teu corpo. E o teu organismo vai eliminar o óleo essencial em algum período de tempo. Quanto período de tempo? Depende do teu metabolismo, depende do teu corpo. Se tu estás a trabalhar com uma criança, ela tem um metabolismo muito rápido, então 2, 3 horas já saiu o óleo essencial totalmente do corpo. E o óleo essencial sai 100% do corpo. Se tu estás a trabalhar com um atleta ou com alguém que faz muito desporto, tu dás óleo essencial a inalar, e estou a falar da inalação, dás óleo essencial a inalar e ele vai correr meia hora, 1 hora, já o óleo essencial saiu todo do corpo. Se dás óleo essencial a inalar a uma pessoa idosa, alguém que tem 60 anos, 70 anos, se calhar vai demorar 9 horas a sair totalmente do corpo. Agora, o óleo manifesta-se muito rápido. Estamos a falar da eliminação do óleo do corpo. Quando tu inalas o óleo da forma correta, como eu ensinei hoje, tu vais sentir os efeitos muito rápido. Experimenta inalar o óleo 5 a 7 vezes seguidas. E tu vais ver como o efeito que ele tem manifesta-se muito rápido. Claro que tu podes aprender muitas técnicas de inalação e inalar várias vezes seguidas. Hoje aprendeste uma e esta é a mais importante. Então, tu vais sentir o efeito rápido do óleo essencial. E depois ele vai atuando porque ele dá-te o teu estímulo, dá o estímulo ao teu corpo e o teu corpo reage, faz alguma coisa. Ou liberta hormonas, ou estimula o processo digestivo, ou faz um reequilíbrio daquilo que tu estás a usar. Tudo depende do óleo essencial. Porque ele vai dar estímulos em direções diferentes. Então ele atua rápido, mas depois ele vai demorar a ser eliminado. E depende do teu metabolismo, ok? Então, ele pode ser eliminado entre 1, 2 horas ou ir até 5, 7 ou 9 horas totalmente do teu organismo. Agora, o óleo essencial é eliminado do teu organismo totalmente, ok? Obrigada. Temos outra pergunta da Heloísa. Olá, Heloísa. Quando o óleo é usado para um tratamento específico, por exemplo, para insônia, pode ser usado por quanto tempo? Ok. Então, é uma boa pergunta. Até porque tu não perguntaste qual era o óleo essencial para a insónia, ok? Então, eu vou-te responder à pergunta. Tu podes utilizar o óleo essencial para tratar a insónia até ela desaparecer, ok? Imagina que tu escolhes um óleo essencial que não é o mais indicado. E a pessoa vai dormindo melhor e vai tendo mais horas de sono, mas não é um sono profundo. Ok, vai continuando a usar 1 mês, 2 meses, 3 meses, não tem mal. Como é que utiliza? Não me perguntaste isso. Então, para dormir, nós podemos inalar antes de dormir o óleo. Eu vou-te recomendar um óleo, mas podemos inalar antes de dormir, com esta técnica que eu ensinei hoje. Ou então, se o óleo essencial for recomendado para o sono, podemos colocar, ou pingar, como vocês dizem aqui, algumas gotas de óleo essencial sobre a almofada. Ou, se for uma criança, sobre, sabes a fraldinha de pano que nós temos da criança? Podes aplicar ali, porque é algodão. E coloca perto da criança. Ou então, colocamos na almofada, se for um adulto, ou no lençol. E o óleo vai permanecendo ali enquanto nós dormimos. Então, nós temos que utilizar o óleo essencial certo. Queres que te diga qual é? Então, aquilo que eu gosto mais de trabalhar é a lavanda angustifólia de altitude. A lavanda angustifólia de altitude vai ter uma ação ótima e vai promover a produção de tionina e melatonina no nosso organismo e o sono vem rápido e mais longo, mais profundo. Então, lavanda fina da montanha ou lavanda angustifólia da montanha é uma lavanda específica porque é cultivada em altitude. É lavanda angustifólia, mas cultivada em altitude. E isso vai dar uma potência enorme na elaboração, na criação do estímulo certo para nós libertarmos metionina e adormecermos rápido e de uma forma profunda e duradoura. E vais ver que vais ter excelentes resultados, ok? Obrigada. Mais 2 perguntas. Rosângela. Olá, Rosângela. Qual atrai dinheiro? Isso vai ficar para o curso, não vou responder não. Isso é segredo. Venha ao curso e eu te explico. A Noemi. Noemi. Podemos usar óleos essenciais na composição da vela? Não. Ou seja, não podes utilizar na composição de uma vela. Porquê? Porque a vela vai fazer calor. Então tu vais destruir o óleo essencial e vais provocar neurotoxicidade. Não faças isso.
Se tu queres utilizar na vela e criar alguma reação, algum aroma, usa plantas. Usa as próprias plantinhas, se calhar esmagadas num almofariz e coloca na vela. Também vais ter bons efeitos, ok? Mas não faças... Olha, podes usar café. Gostei. Café é bom, porque quando tu utilizas o café, ele tem propriedades estimulantes e excitantes. Também podes utilizar o café como uma ação afrodisíaca se puseres canela na vela. Mas não usas óleo essencial. Não existe óleo essencial de café ou canela, ok? Portanto, óleo essencial não existe. Existem aromas que não são óleos essenciais. Então, na vela tu não podes usar óleos essenciais porque vais criar neurotoxicidade, tem calor, ok? Então não faças isso. Atendi, respondi só a última. Yeah. Heloísa Furlan. Olá, Heloísa. Pergunta para saber, ela quer saber se não existe problemas com o excesso de utilização. Ok, então uma boa pergunta. Sabes que o óleo essencial não nos dá substâncias, então não existe aquela história da overdose de óleo essencial, porque ele não nos dá substâncias. O que é que ele faz? Faz estímulos no nosso corpo. Então não existe isso de excesso de óleo, até porque se tu não conseguires utilizar o óleo todo que tu estás a usar, tu vais eliminar do teu organismo com total segurança. Isto é uma boa notícia, não achas? E é muito importante nós pensarmos que nós vamos inalando o óleo essencial e nós vamos respondendo ao estímulo do óleo essencial segundo a nossa capacidade funcional do nosso corpo. Então, o que é que isto quer dizer? Vou dar um exemplo prático, eu acho que tu vais perceber bem. Se tu estás no teu trabalho, ok, e vem o teu chefe e coloca-te na tua mesa 10 pastas para tu ler, cheias de documentos, e diz, tu tens que ler estas 10 pastas em 2 horas. Ok, tu olhas e dizes, eu tenho mais de 100 folhas para ler. Eu não consigo fazer isto em 2 horas. Então o teu corpo entra em stress, não é? Porque tu estás ali e tens que forçar aquele trabalho. Radicalares, ok? Então eles baixam o teu stress, baixam o cortisol, reequilibram as tuas hormonas e dizem, vais funcionar no teu ritmo. A cura é no teu ritmo. Então o óleo vai estimular o teu corpo no teu ritmo. E se tu não utilizares todas as informações que o óleo essencial tem, não te preocupes, porque o óleo essencial é eliminado e não faz nada, não cria dano. Então não existe overdose, ok? Tá? Muito bem, obrigada, foi um prazer conhecer-vos. Claro que deste lado eu não vos consigo conhecer diretamente, mas tive a oportunidade de ver as vossas questões que foram super inteligentes. Obrigada, espero que tenha sido bom para vocês quando foi para mim. Encontramos no Instituto Salgado no próximo curso de Aromaterapia Internacional. Obrigada!